aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. E estamos tristes por parte dos seres humanos que governam o mundo, que de humano não tem mais nada. Que de humano não tem mais nada, porque se alguém não tem dó de soltar uma bomba para matar gente no hospital, para matar recém-nascido, para matar criança, eu sinceramente não sei que ser humano nós estamos falando. A Confederação Israelita do Brasil disse que essa comparação que Lula faz ela é equivocada e perigosa. Segundo a organização, falas assim estimulam uma visão distorcida e radicalizada do conflito. Que a guerra entre Israel e o Hamas foi provocada pelo mais terrível massacre contra os judeus desde o Holocausto, e o país faz esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, é o que diz a nota da Confederação Israelita do Brasil. Vamos lá, Josias, vamos analisar essas frases de Lula, essa comparação, esse termo que ele usa. Você mesmo já tinha dito aqui, tinha trazido informações de bastidores de que Lula ia endurecer após os brasileiros desembarcarem, e foi exatamente o que ele fez ao receber esses brasileiros, já começou a endurecer em relação a Israel. Como é que você analisa esse comportamento do Lula, essa fala de Lula? Você concorda com a Confederação Israelita? É uma fala equivocada e exagerada? O presidente precisa ser analisado sob outro prisma, né? O Lula tem a pretensão de se transformar numa voz relevante na negociação de uma solução qualquer para isso que está acontecendo no Oriente Médio. Então, o presidente precisa analisar melhor as coisas que diz, né? O posicionamento do Lula sobre a guerra no Oriente Médio, ele mudou de patamar. No início, o presidente condenou o ataque terrorista sem mencionar o Hamas. Num segundo momento, ele reuniu o grupo e o terror na mesma frase, mas incluiu no discurso uma referência à forma insana como Israel bombardeava a faixa de Gaza. Agora o Lula já não faz distinção entre o Hamas e Israel, enxerga terrorismo dos dois lados. E aí, essa frase é muito forte, a frase que ele disse. Ele falou várias vezes ontem, mas a frase mais explícita foi a que ele construiu na hora que discursou ali na recepção das pessoas que foram retiradas da faixa de Gaza e repatriadas com pompa pelo governo brasileiro, né? Ali ele soou bastante explícito, né? Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo, ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra e as mulheres também não estão em guerra. Para não desperdiçar a credibilidade conquistada pelo Itamaraty durante o mês de novembro, quando a diplomacia brasileira ralou, com brilho, aliás, na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, o Lula talvez devesse considerar a hipótese de lapidar um pouco a retórica. Conviria, por exemplo, distinguir o Benjamin Netanyahu de Israel. O Netanyahu não há dúvida quanto ao comportamento dele. O presidente já tinha falado em insanidade, agora fala em terrorismo. É muito difícil distinguir uma carnificina da outra. É muito difícil distinguir. Então, nesse ponto, o presidente tem razão ao mudar o tom do discurso dele. Agora, é preciso fazer como o conflito exige que se distingam as nuances, conviria ao Lula diferenciar o Netanyahu de Israel. Os tambores de Tel Aviv estão anunciando que o Hamas já não controla Gaza. Mesmo quem se dispõe a confiar nessa propaganda militar não acredita que o conflito vai ter um desfecho rápido. Até a Casa Branca, os aliados europeus de Israel, a essa altura, já se esforçam para tomar uma distância, ainda que distância retórica,
do flagelo humanitário que se formou na faixa de Gaza. É hoje generalizada a percepção de que a resposta militar de Israel se tornou criminosa. Agora, não se chegará a nada parecido com uma solução sem a participação dos Estados Unidos e da comunidade europeia. E também sem a participação do que restou da Palestina e da banda sóbria de um establishment político israelense que já questionava o Netanyahu antes da guerra. Daí a conveniência de não fazer ou não estabelecer, pelo menos por hora, não antecipar a conclusão de que Netanyahu é a personificação de Israel. Por isso, creio que conviria ao Lula fazer essa distinção. Mudou de patamar, é bom que mude, porque a guerra também mudou de patamar, mas precisaria fazer uma distinção entre quem está patrocinando o terrorismo de Estado, que é o Netanyahu, e o país, Israel. Ainda há um pedaço do establishment israelense que questiona o Netanyahu. É preciso lembrar que o Netanyahu enfrentava uma manifestação por dia, aliás, por semana em Israel. Todo final de semana tinha uma manifestação contestando o governo dele, que estava fazendo lá atrocidades políticas, tentando intervir no judiciário. Um governo nada respeitável, o do Netanyahu. Mas acho que ao Lula conviria fazer essa distinção, pelo menos por hora, até que se verifique que Israel, por inteiro, se rendeu à estratégia do Netanyahu. Hoje a estratégia dele não está conseguindo nem resgatar os reféns que foram sequestrados pelo Hamas, estão lá ainda na faixa de Gaza. Então a contestação a Netanyahu tende a aumentar e conviria ao Lula se manter como interlocutor também para esse pedaço de Israel que não concorda com a estratégia do Netanyahu. É isso. Eu queria te ouvir, Sakamoto, como é que você analisa essa fala do Lula? E aí, indo um pouco mais além, no que isso ajuda ou atrapalha? É o papel dele, né? Porque é muito interessante, porque o Lula, a gente trouxe, claro, um trecho, mas quando você olha a fala toda, você presta atenção na fala toda dele, o discurso da paz, ele falando sobre a necessidade de se fazer algo em benefício ali da construção dos dois estados e tudo mais. Como é que você vê esse posicionamento do Lula na defesa, né, da criação do Estado palestino? Que força Lula tem para isso, nessa toda essa enrolação diplomática e que não sai de lugar nenhum, como a gente vê há anos, né? E o endurecimento dele em relação a Israel. Que impacto isso pode ter politicamente até aqui no Brasil? Eu acho importante o Lula, na verdade, assumir esse papel e agora livre das amarras, da preocupação de termos palestinos, brasileiros em Gaza, né, lá na Palestina, já foram trazidos de volta, isso libertou a língua do Lula, de certa forma. Agora, eu acho importante ele reafirmar certas coisas que estão a olhos vistos, como o massacre dos civis palestinos em Gaza, no momento em que cresce, né? Eu acho que existe uma parcela significativa do mundo que está extremamente insatisfeito em ver a forma que está sendo feita a retaliação de Israel aos ataques terroristas, né, do Hamas. É um pessoal que está chocado com a forma como essa retaliação está sendo feita e, de certa forma, o comportamento do Lula, né, essas palavras do Lula, né, a forma como o Lula está se colocando de uma forma dura, né, a respeito dessa resposta, acaba representando uma parcela significativa não só dos brasileiros, mas em vários lugares do mundo. Crescem. Houve um protesto gigante em Londres, né, a favor dos palestinos. Repito, não é a favor do Hamas, como algumas pessoas idiotas quiseram fazer crer, é a favor dos palestinos, a favor dos civis em Gaza. Protestos na França, protestos nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo estão pipocando. Então, de certa forma, o Lula e o Macron, que é uma pessoa que também tem se colocado de forma dura contra essa retaliação de Israel, a forma como tem sido feita, né, acabam vocalizando, acabam dando voz a uma parcela significativa do mundo que está preocupada com isso. Então, é importante que existam líderes mundiais que não chancelem, não carimbem, né? Você vai pegar China e Rússia, fazem uma crítica aqui, fazem uma crítica ali, mas não se colocam de uma forma firme, até porque também tem seus problemas. A Rússia está no atoleiro ucraniano também, então eles cutucam, mas cutucam para cutucar os Estados Unidos em meio a esse processo todo.